Bom, uma vez selecionadas as nossas áreas de interesse, o aspecto importante agora é exportar essas imagens num formato que seja lido pelo software de análise de imagem. Para a gente fazer isso aqui, lembrando que é necessário que essas áreas já estejam previamente demarcadas, a gente vai vir aqui nesse File, Slide Export. Esse é um passo muito importante, porque para análise de imagem, é este passo que vai interferir na calibração da imagem. Não importa na hora da seleção em qual aumento a gente fez esse desenho. O que importa é a qualidade e os parâmetros que a gente vai usar para exportação. São eles que vão definir os aspectos de calibração da imagem. Então, o que a gente vai escolher? O formato da imagem a gente sempre exporta como formato TIFF, que é o formato que vai ser lido pela maioria dos sistemas de análise de imagem. Nós escolhemos a magnificação aqui, quer dizer, o tamanho dessa imagem, a proporção. Ela pode ser 1:1, que é o tamanho original, tá? Ou ela pode ser em tamanhos menores. O agrupamento de pontos, que não é tão importante como a magnificação, isso mostra como os pixels estão agrupados em grupos de 256, de 512, de 1024 ou de 2048. E se a gente vai usar alguma ferramenta de compressão da imagem, como por exemplo o JPG. Eu aconselho que a gente não use, que a gente use a imagem uncompressed. Por quê? Porque esse JPG é um formato mais novo de JPG e muitos dos sistemas de análise de imagem não leem adequadamente essa ferramenta, tá? E a gente vai escolher aqui quais áreas nós vamos exportar. Vocês vejam que aqui a gente tem cada uma das 3 áreas que nós desenhamos e mais o slide por inteiro. A gente pode pegar, eu vou pegar aqui como exemplo para mostrar o efeito que esses parâmetros geram. Vamos pegar, se a gente quiser, essa área 1 aqui para ser exportada. Eu vou jogar ela do lado de lá. Vejam que com essas configurações, o tamanho estimado dessa imagem exportada em TIFF é de 578.2 megabytes. Vejam que se eu mudar o tile size aqui, ele vai aumentar o tamanho, mas não vai ser um aumento muito grande, tá? Eu costumo deixar geralmente como 1024. Agora vejam o que acontece quando eu faço uma mudança nessa magnificação, de 1:2, por exemplo. Eu diminuo em mais ou menos 1/4 o tamanho, para aproximadamente 1/4 o tamanho da imagem. Por quê? Porque eu estou dividindo por 2 a resolução. E como eu tenho uma figura que tem 2 dimensões, faz uma divisão por 4 no tamanho, aparentemente, né? Então, aqui a gente tem um parâmetro que é o parâmetro que eu regularmente mais uso, principalmente para áreas grandes, como essa aqui. Se eu pegar uma área menor, por exemplo, a desse pequeno vaso que a gente desenhou, deixa eu tirar essa anterior, nessa configuração ele lida com 3 megabytes. Se eu colocar 1:1, vai dar mais ou menos 12, né? 4 vezes isso. Então, quando eu estou lidando com imagens pequenas, assim, eu também posso usar, se eu quiser garantir o 100% de qualidade nessa imagem, eu posso usar 1:1, tá? Na experiência, quando a gente usa áreas maiores para poder medir de forma mais abrangente, eu acabo utilizando 1:2. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui como 1:2 e eu vou colocar as minhas 3 áreas de interesse, tá? Não vou deixar a lâmina inteira de fora, não me interessa exportar essa lâmina inteira. Nesse Destination Path, eu posso colocar onde eu quero salvar essas imagens. Eu vou escolher uma pasta aqui. Eu criei uma pasta na minha área de trabalho, que chama Imagens TIFF. Vou dar um OK aqui. Eu posso criar uma nova pasta se eu quiser. Vejam que ele vai gravar dentro dessa minha pasta, numa subpasta, né? Uma área chamada AML1, que é o nome dessa lâmina. Se a gente for ver aqui, é o nome que estava na hora que a gente abriu. Feito isso, tem as minhas áreas de interesse, as minhas configurações. É importante eu anotar isso aqui para que eu faça sempre da mesma forma nas próximas vezes. Nas próximas lâminas eu vou dar um save. Ele mostra a barra de status, aumentando progressivamente a forma com que isso é salvo. E aí está feito. Se eu minimizar aqui e for na minha pasta Imagens TIFF, vocês vão ver que eu tenho aqui 3 imagens.
cujo nome começa com o nome da lâmina, o AML1, seguido da área, do nome que foi dado quando a gente desenhou aquela área. Área 1, área 2 e área 3.